terror no sertão nordestino. Grupo de pistoleiros especialistas em assalto a banco. Com armamento pesado, sequestram inocentes e dominam pequenas cidades. Olha lá eles saindo, correndo, levando os reféns. Vídeos revelam em detalhes os ataques a agências bancárias. Não existe justiça. Quem são as quadrilhas que roubam milhões e transformam a região da Caatinga em uma zona de guerra? Que é um buraquinho de uma bala. Ali em cima, 25, 36. Uma entrevista exclusiva com o acusado de ser um dos ladrões mais ousados do chamado Novo Cangaço. Qual crime você realmente cometeu? Vítimas relatam os momentos de horror ao ficarem por dentro dos bandidos. Boa noite. Eles viajam clandestinamente pelo sertão do Brasil. Estão sempre em bando, bem armados. E são muito perigosos. Hoje, os repórteres Marcos Reis e Daniel Mota seguem os rastros de pistoleiros e assaltantes de banco que aterrorizam a população de pequenas cidades do nordeste do país. Você vai ver imagens impressionantes da ação violenta dessas quadrilhas em confronto com a polícia. No meio da artilharia pesada, adultos e crianças tornam-se reféns dos bandidos e entram em pânico. De dentro da cadeia, revelações exclusivas sobre os métodos de trabalho dos chamados novos cangaceiros. Agora, no Repórter Record Investigação. Terror no sertão. Rua vazia. Um silêncio que parece eterno. O barulho mais forte é o do sopro do vento. Mas esse ambiente de paz e harmonia, quando menos se espera, é interrompido de forma dramática. Sai! Acertou? Atira em mim, velho. Tava na porta, né? E pegaram ele como refém, e aí eu não sei como foi, o porquê. Foi um tiro? Foi. Foi um tiro? Tiro na cabeça. Ações ousadas que são comparadas à forma como agiam Lampião e seus seguidores. Que no início do século XX ficaram conhecidos pelo rastro de violência que deixavam pelo sertão nordestino. Seria como se fosse um grupo atual de Lampião. O senhor acha que tem um novo Lampião hoje em dia? Tem vários lampiões, né? Porque é muita gente armada, muita gente dando tiro. O senhor vê muita semelhança com aquela época do Lampião, dos cangaceiros, aqui nessa região? A inspiração é essa. Hoje a polícia considera os novos cangaceiros apenas como ladrões de banco. Bandidos violentos que atacam e sitiam pequenas cidades do interior do sertão. Os cangaceiros se viam como justiceiros, né? Eles falavam que iriam fazer justiça. Qual é a justiça desse novo cangaço, então? Não, aí não existe. A comparação é em termos de técnicas de atuação, não a mesma filosofia de atuação. A filosofia de atuação do novo cangaço é única e exclusivamente adquirir dinheiro. A polícia diz que em cada assalto eles roubam pelo menos R$1 milhão. O novo cangaço tem várias ramificações. As quadrilhas que se espalham pelo país agem em 4 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Os ladrões são muito abusados. Atacam em plena luz do dia. Mandou alguém pegar o dinheiro? As ações são sempre muito rápidas e eficientes.
Gente, que é isso? Atirando para quanto é lado. Eles vêm pronto para tudo, né? Os ataques ficaram conhecidos não só pela violência, mas pela quantidade de reféns. Dezenas de pessoas são sempre usadas como escudo. O que pegou o senhor disparava muito. Disparava muito, com a 765 ficar aqui e o fuzil aqui atirando para cima. Os assaltos são minuciosamente planejados. Controlam sempre a entrada e saída das cidades, roubam os bancos e fogem. Lá vai eles saindo, correndo, levando os reféns. Por coincidência ou não, os bandidos se esconderam nesta região que também já serviu de esconderijo para Lampião há muitos e muitos anos. Esse é só mais um elemento que faz a polícia acreditar que esses criminosos sejam os novos cangaceiros do Brasil. A Caatinga serve de base para os pistoleiros entre um assalto e outro. Algumas quadrilhas permanecem dias embrenhadas na mata para planejarem novos ataques. Em um deles, Lenir torna-se refém dos bandidos. É ameaçada e fica no meio do fogo cruzado. Ela jamais vai esquecer o som das rajadas de fuzil. Viajamos 3.000 quilômetros. 2 semanas percorrendo estradas de terra e mata fechada. Passamos por 4 cidades: Serra Branca, Taperoá e Princesa Isabel, na Paraíba, e Caraúbas, no Rio Grande do Norte. Lugares que guardam os segredos e as histórias de violência e crueldade do novo cangaço. Foram mais de 30 entrevistas. Uma busca intensa por detalhes de como atuam essas quadrilhas. Pela parede aqui, pela fachada, a gente vê uma grande quantidade de tiros e pela grossura aqui desses disparos na parede, dessas marcas, a gente vê que era uma arma pesada. É isso, né? Provavelmente um fuzil. Fuzil? 556 762. Nossa primeira conclusão: os roubos duram sempre poucos minutos. Mas o barulho dos tiros de fuzil e das rajadas de metralhadora podem ecoar pelo resto da vida. Atirou? É o que acontece com Leni. O que é mais difícil para a senhora hoje? É tudo. É andar, é comer. A comida eu derramo todinha. Leni é o retrato da dor e do desespero. Depois de ser usada como refém em um assalto, sua vida mudou. Até hoje ela sente o peso do fuzil que foi colocado em seu ombro. Leni, eu queria que a senhora tentasse falar pra gente o que aconteceu aquele dia do banco que a senhora foi ao banco. A senhora lembra de alguma coisa? Eu lembro de alguma coisa. O que a senhora lembra daquele dia? Eu lembro que eles me pegaram, me fizeram como refém. Me levantar, me abaixar, me levantar, me abaixar. Usaram as armas em cima de mim, atiravam a pegada. Era com as armas aqui em cima de mim. E me levantando e me abaixando, me levantando e me abaixando. O rosto parece ter perdido a expressão. O corpo treme. A voz é fraca. Eles gritavam muito com a senhora? Gritavam muito, dizendo que ia me matar. Ela tem que cuidar para caminhar, para fazer as coisas, para tudo. Não sai mais só, não vai mais no mercado, não faz mais nada. Tudo é dependendo da gente, para poder viver. A irmã de Leni prefere não mostrar o rosto. Não se sente à vontade com a situação que a família enfrentou. Ela deixou de viver, no momento eu também deixei. Eu vivo só para ela. Aí pronto. Mas tem hora que eu penso assim, meu Deus, como é que pode acontecer o que aconteceu isso com a gente?
Eu não consigo dormir de jeito nenhum. Eu tomei remédio demais, tomei remédio errado. Agora eu primeiro ainda andava, agora eu não ando mais. A senhora não consegue caminhar direito? Não consegue não. Leni não foi baleada, mas acredita que os tiros disparados naquela manhã, de alguma forma, também a atingiram, apesar de não ter sido ferida. Sei que eu não vivo mais não. Ainda hoje, uma entrevista exclusiva com Regis Wagner de Lima, acusado de integrar uma quadrilha de assaltantes de banco. Você conhecia a vítima? Qual crime você realmente cometeu? Escutas telefônicas revelam o momento exato em que os pistoleiros são cercados pela polícia. Nós estamos todos presos ou mortos. Eu mando avisar para um advogado para bloquear a renta aqui. Antes, você vai conhecer a história de uma família sertaneja que se transforma em um temido grupo de pistoleiros. Desde criança, Vanzinho Carneiro e os irmãos foram treinados pelos próprios pais a roubar e a matar. Nenhum homem nesta vida era triste como eu. Vanzinho tem 55 anos. Ganha vida com as músicas que escreve, com a agricultura e a criação de animais. Vive de forma simples. E é meu fogãozinho a lenha. O senhor cozinha alguma coisa? Cozinha a lenha. O senhor teve que aprender a fazer tudo também, né? Eu faço tudo. Por onde passa, tem amigos. É, rapaz, foi na luta. Mas carrega um passado sombrio. Uma biografia violenta que se confunde com a história do novo cangaço. Eu e meus irmãos eram preparados para matar e morrer pela família. E nós não ligava nada, não. Esse local é muito emblemático aqui para a família dele, porque foi exatamente aqui em frente ao mercado público da cidade que toda a confusão começou. Exatamente o que aconteceu aqui? Aqui foi onde o sargento matou meu tio. 1972. O tio de Vanzinho é assassinado por um sargento da polícia. O crime revolta a família Carneiro. A mãe de Vanzinho, irmã da vítima, passa a ser guiada pelo cego desejo de vingança. Tinha de matar, ou matava ou morria. Tivemos de matar. O ódio e a vingança era quem prevalecia na época, né? Dona Luzia começa a treinar Vanzinho e os irmãos para vingar a família. Desde cedo, as crianças são ensinadas a manusear armas e a atirar. Ela preparou de um jeito que jogava uma laranja e ele acertava. Tinha que mirar na laranja. E ela dizia, olha, tem de acertar o homem no coração, porque se errar o tiro, ele lhe mata. E aí, ele foi e acertou, matou o homem. Depois de muito treino, um irmão mais velho de Vanzinho mata o sargento. Vingança feita. É o fim da vida do policial, mas o início de uma guerra entre a família Carneiro e a polícia. Quando aconteceu, a vingança de Antonino, pronto. Acabou a paz na nossa família. Chegou uma ocasião, uma perseguição tão grande que papai disse para nós: vocês vão morrer de bracinho cruzado? Se é de vocês morrer, eu prefiro vocês matando. Vanzinho e os irmãos acatam o pedido do pai e crescem matando. Os irmãos viram comparsas. A família vira quadrilha. Quantas pessoas o senhor matou? Não, essa pergunta eu não respondo. Não gosto de responder, não. É porque é triste demais essa pergunta.
Vanzinho não esconde como tudo aconteceu. A cada dia, a família se tornava mais perigosa. As coisas se acabaram, as condições. Papai pobre, nós tudo pobre. Aí partimos para o assalto. Das vinganças e pequenos assaltos ao grande roubo. O primeiro capítulo da cronologia do novo cangaço. 1982. Vanzinho e os irmãos roubam o que seria equivalente a mais de 5 milhões de reais. Todos são presos. Vanzinho é condenado a 142 anos de prisão por assassinatos e roubos. Ele cumpre 12 anos, sai da cadeia e abandona o crime. Em liberdade, os irmãos dele continuam a roubar e dão início ao novo cangaço. Ações bem planejadas com dezenas de reféns sob a mira do fuzil. O estilo dos chamados novos cangaceiros fez escola também em outros estados do país. Esse registro é feito no Mato Grosso. Os reféns estão em frente à agência bancária. Todos são obrigados a ficar sem camisa e de mãos dadas. Quem chega perto do local da ação dos bandidos é ameaçado. Para intimidar, tiros para o alto. Estão subindo a caminhonete. Não está saindo não. Estão subindo em cima da caminhonete. Neste vídeo, uma das vítimas está em choque e desmaia. Olha lá, desmaiou um desmaiou. Neste outro assalto, também realizado no Mato Grosso, a câmera de um cinegrafista amador é atingida por um tiro. Sai. Acertou. Atirou em mim, velho. Valtécio passou por situação parecida na cidade onde mora, na Paraíba. O fotógrafo percebeu a movimentação no banco e correu para registrar. Qual foi a posição exata que você ficou naquele dia para tentar fazer a foto que você queria, mas se proteger ao mesmo tempo? Eu fiquei mais ou menos nessa posição aqui, então eu me agachava, colocava a máquina nessa posição, mas sempre que o atirador percebia que havia movimento aqui, ele dava um tiro nessa direção, dava um tiro para cima e aí a gente recuava, né? Quantas vezes ele atirou na sua direção, Valtécio? Olha, eu não sei precisar, mas foram vários. Ficou um moleque de joelho lá, não sabe? Com uma metralhadora e atirando para cá. Essa lanchonete aqui entrou. Essa parede aqui fiviou de bala. Foi bala para todo canto, foi o maior terror dentro de Princesa. As marcas dos tiros ainda estão por todos os lados. Nessa parede aqui, por exemplo, ó, eles tentaram tapar, mas aqui é um buraquinho de uma bala. Aqui no lado tem mais um tiro. Aqui tem mais um pequeno. Aqui um grande, provavelmente de fuzil. Aqui embaixo mais 2. Ao todo, nessa parede aqui, nós contamos 23 tiros. Eles atiravam para todos os lados, inclusive para esse outro lado aqui. Eu vou mostrar a distância que as balas percorreram até onde a gente encontra as marcas dos tiros. Olha, eu já estou vendo um tiro aqui embaixo, então já são 24, ali em cima 25, 26, 27, 28, 2 aqui pelo tamanho é de fuzil, 28, 29, 30, 31. Mais um aqui, 32 tiros. Aqui tem um de raspão, 33. Mais um de fuzil, 34. Aqui na lateral. E ó, mais um nessa garagem, 35 tiros. E um na porta. 35, 36, 37. Bom, acho que foi até aqui. Este outro flagrante é feito na Bahia. A quadrilha aparece correndo em frente ao banco. Todos estão armados. Repare, um dos criminosos arrasta um homem para levá-lo como refém. Aqui, mais um refém é levado para dentro do banco.
Em meio à agitação, correria e medo, um detalhe chama a atenção. Observe este homem. Ele pedia dinheiro na escada do banco antes do assalto começar. Mesmo diante de tanto terror, permanece imóvel. Alguns minutos depois de a quadrilha dominar a agência, ele levanta tranquilamente e vai embora. A ação continua. Os reféns são levados para a rua. E a quadrilha consegue escapar. Não quer nada de vocês, eu só quero dinheiro do governo, que é nosso. Eles falavam, professor, que o dinheiro do banco era deles. Ele falou comigo. Ele disse, o dinheiro do banco é nosso. O dinheiro do banco é nosso, não tem nada com vocês. Agora o dinheiro da linha levar que é nosso. Para fugir, os bandidos usam as pessoas como uma espécie de escudo humano. Os reféns são levados em carros e caminhonetes. O comerciante Alberes é um dos que já viveram esse drama. Num dos ataques das quadrilhas do Novo Cangaço, ele foi levado refém. Quando me pegaram, colocaram no carro, um deles vieram e me deu um soco, mandando subir pro carro. Essa ação toda deve ter durado quase 1 hora, mas para você, a sensação que você tem é que durou quanto tempo? Até hoje, talvez. O frentista Wallace também passou por situação semelhante. Os bandidos, todos armados, trouxeram algumas das vítimas para cá, atravessaram essa avenida, que é a principal avenida aqui da cidade, e no caso do Wallace, um dos reféns, ele foi trazido até um carro que ficou parado durante toda a ação, exatamente nesta esquina aqui. Como é que você foi levado aquele dia? Mostra pra gente aqui, por favor, Wallace. Eu entrei, certo? Puxei a porta. Ao sentar aqui do meu lado, o bandido que estava desse lado armado, ele pediu que eu me levantasse e me sentasse aqui, dessa forma. Então eu fiz isso. Dessa forma. Foi assim que eu fui levado até o destino onde eles me soltaram lá na estrada do Matabu. Nós vamos refazer agora exatamente o mesmo caminho feito pelos bandidos naquele dia. Eles percorreram essa estrada aqui no momento da fuga do banco. Se a gente observar, a gente vai ver que é uma estrada de difícil acesso, uma estrada de terra, há muito... Voltamos com a reportagem Terror no Sertão. Em entrevista exclusiva, um dos acusados de assaltos a banco tenta se esquivar das perguntas do repórter Marcos Reis. Mas Regis Wagner de Lima, o Boy Regi, se perde ao responder porque admira tantas quadrilhas de pistoleiros. A polícia diz ter todas as provas para incriminar Boy Regi como participante do Novo Cangaço. Na entrevista, ele só diz não. Mas um momento chama a atenção. Quando perguntado sobre a quadrilha, Regis diz admirar as ações. Você chegou a acompanhar alguma coisa pela televisão, né? Pelo rádio, jornal. O que você acha da ação deles? Como é que você vê uma ação tão planejada assim? Não, o que eu achava desse pessoal aí, eu admirava eles. Admirava, entendeu? Mas, da minha certa parte, eu não tenho envolvimento com esse pessoal, não. Você admirava por quê? Eu admirava porque, você sabe, né? As coisas não é fácil. E fazer o que eles faziam não é pra todo mundo, né? Mas admirava no sentido de admirar bandido? Não, é assim, eu admirava porque... Como eles faziam, é tipo um filme. Isso era tipo um filme que eles faziam, isso aí. Onde que eles foram? Entendeu? A gente se admira com essas coisas. Um admirador distante, segundo ele. Não é fácil pra mim, mas eu sou um cara que eu tenho muita fé em Deus e eu vou provar o contrário.
Agora, Boy Regi vai ter que se explicar à justiça. O julgamento dele ainda não tem data para acontecer. A seguir, nossos repórteres revelam como acontece a renovação dos pistoleiros do chamado Novo Cangaço. Voltamos. Gente, que é isso? Em instantes, no Repórter Record Investigação. Fracos, isso já fazia parte da estratégia, porque a polícia, provavelmente assim que soubesse do assalto, se perseguisse os bandidos, entrasse nessas ruas, nessas estradas aqui, teria dificuldade para andar em alta velocidade. Eles traziam as vítimas até aqui, desciam com elas no veículo, e quando tivessem certeza que não havia mais ninguém monitorando a quadrilha, eles abandonavam as vítimas exatamente nesse ponto aqui, na beira da estrada. Agora, como é que a gente tem certeza que os bandidos deixavam as vítimas aqui? Porque eles deixaram rastros ao longo do caminho. Os bandidos, conforme iam entrando aqui na mata, eles iam abrindo essa trilha aqui com uma foice. E depois, com a trilha já aberta, eles começaram a passar com os carros. Os carros ficaram escondidos um pouco mais para frente aqui. A mata é muito fechada. Chegamos até aqui com a ajuda dos policiais que investigam essas quadrilhas e conhecem as estratégias usadas pelo Novo Cangaço. Se chegasse uma denúncia ao carro, está próximo à casa, não é isso? A gente ia em direção ao carro, não iria? Sim. Só que eles estavam nessa posição. Eles estavam escondidos para dentro da mata. É. Ou seja, a polícia se aproxima do carro. Era metralhado. Garrafa, provavelmente eles utilizaram como recipiente para beber, foi cortado aqui. Tem restos aqui de material onde armazenavam comida. Muita garrafa de bebida aqui, provavelmente água também. Mais comida aqui. É a certeza de que aqui foi um ponto que eles ficaram, né? São pequenas pistas que vocês vão encontrando ao longo do caminho. Quando juntaram tudo isso, vocês conseguiram entender melhor a quadrilha. Com certeza. Graças à participação de muitos companheiros das polícias civis, Polícia Federal, que trabalharam em conjunto conosco, foi possível montar esse quebra-cabeça. As peças que os policiais juntaram durante a investigação resultaram na prisão de 11 pessoas da mesma quadrilha, do interior da Paraíba. Eles sentem uma espécie de uma honra, uma satisfação muito grande de integrar esse grupo. As investigações mostram que eles, quando anunciavam o assalto, eles costumavam dizer: o novo cangaço virá agora com força total. O trabalho policial é complicado, porque os bandidos migram de um estado para o outro. Há pouco mostramos a história de Ivanzinho Carneiro, o pistoleiro que desde muito menino rouba e mata a mando dos pais. Agora escutas telefônicas obtidas com exclusividade revelam os sucessores da família Carneiro. Tudo começa com os irmãos Carneiro, que foram sucedidos por um primo, o mais famoso assaltante de banco do Novo Cangaço. O nome dele é Valdetário Carneiro. Ele era um cara, era um criminoso de alta periculosidade. Ele realmente era muito perigoso. O repórter Record Investigação teve com exclusividade acesso às escutas telefônicas da quadrilha de Valdetário. Os bandidos comentam sobre a notoriedade do chefe. Ei, tu viu, artista? O quê? Passou tu na tela. Você me viu, eu tava bonito na foto. Neste outro trecho, eles usam códigos para negociar armamento e projétil. Moto significa arma e motor, munição. A moto tá pronta, sua moto.
Tá pronto, né? Você não sabe aquele motor com gerador que você queria comprar, que aquele nosso amigo deu ajuda para comprar? Vai dar certo. O delegado Marinaldo de Moura, que hoje é chefe da Corregedoria da Polícia Federal do Rio Grande do Norte, investigou a quadrilha de Valdetário. Segundo ele, o criminoso era extremamente frio e confessava seus crimes sem remorso. Ele inclusive levantou para dizer como tinha sido. Ele atirou, o médico se escondeu atrás de uma porta do quarto. Ele disse que foi lá, arrastou ele. Palavras dele: doutor, ele parecia um porco rosnando. E aí eu terminei de atirar nele. Quer dizer, você via que ele realmente era um cara perigoso. Como líder do bando, Valdetário se tornou referência para os comparsas. Ele foi assassinado em um confronto com a polícia em 2003. Agora você vai ouvir uma outra ligação. Um criminoso liga de dentro da cadeia para a viúva de Valdetário e declama uma poesia, exaltando o ex-comparsa. No Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro, surge um homem valente, o último dos cangaceiros. Ficou na nossa lembrança sua história como herança, José Valdetário Carneiro. Gostou? Muito. Eu me fez chorar. Vanzinho, o primo de Valdetário, lembra que ele morreu sem deixar nada para a família. Valdetário foi um homem famoso na vida de assalto, essas coisas, assaltou muito banco. E ele morreu, não deixou nem uma casa para a mulher nem para os filhos. Deixou a mulher, coitada, presa, os filhos tudo sofrendo. E a situação é difícil. Entre quatro paredes, parei para pensar. Vi que o crime não compensa, o melhor foi deixar. Para o músico, todo o dinheiro ilegal desaparece em pouco tempo. Ele diz isso com conhecimento de causa. Não vou me justificar. Porque do mundo não me sobrou um par de tênis. Do crime errado, do mundo errado, não me sobrou uma sandália. Eu fiquei na cadeia sem advogado, sem dinheiro, sem nada. Bom, nesse local que a gente está chegando agora, é o pequeno presídio aqui da região, onde durante 2 anos ele cumpriu pena. Ele passou 2 anos da vida dele trancado aqui. Hoje ele volta para cá, mas volta para tentar passar um pouco da experiência dele, tudo que ele viveu, para os outros presos e tentar mudar um pouco a cabeça desses presos, assim como a cabeça dele mudou também dos últimos anos para cá. Vamos lá, podemos acompanhar? Vamos. Bom, a gente vê que é um espaço relativamente pequeno. Ele tem uma área que é fechada aqui, tem telha, e essa parte daqui já fica aberta, fica um pouco mais arejado, mas mesmo assim o calor aqui dentro é muito forte. Eles dormem aqui em redes, como essa aqui, ó. As redes ficam penduradas. A gente vê que elas ficam bastante altas, justamente pela quantidade de presos. E tem outras embaixo. Porque vai mais uma rede aqui embaixo, outra rede aqui embaixo, e tinha gente que dormia no chão. Na cela em que passou o bom tempo da vida, ele se emociona. A gente vê que o senhor entrando aqui, o senhor já fica bastante emocionado. Sim, vontade de chorar. Por que isso? É uma dor que o senhor vai carregar? É porque eu sei o que eles passam. Eu sei o que eles passam e eu sei o que eu passei aqui. O senhor fez muita coisa ruim. Fiz, não nego não. O senhor não acha que esse tempo todo que o senhor permaneceu preso foi suficiente, ou talvez tenha sido pouco para tanta coisa ruim que o senhor fez? Eu paguei o meu preço porque todo erro tem um preço a pagar. Ele diz que está transformado. E hoje escreve músicas sobre tudo o que viveu. Mas um dia, lá no céu, irai. Mãe, pelo mundo perdido eu vaguei. Aqui porque eu tô pagando pelo meu erro, né? Mas eu sei que um dia eu vou sair daqui e posso seguir igual o irmão aqui, né?
Nesta penitenciária, hoje, são quase 100 homens divididos em 7 celas. Eles vivem exatamente como o Vanzinho vivia quando estava preso. Hoje, o Vanzinho tem acesso livre à penitenciária, inclusive às celas, local em que divide um pouco da experiência de vida dele com os detentos. Nos portões de ferro ficam os sentinelas. Muita gente não acredita nessa conversão dele, nessa mudança. Mas quem acompanha o trabalho de Ivan Coelho de perto, quem conviveu com ele, a gente conviveu aqui 2 anos, vê que ele realmente hoje é um homem de Deus. Sou eu que cuido de você. Esta sentença vem pra recorrer. Os ataques das quadrilhas deixaram marcas irreversíveis em pequenas cidades do Nordeste. Dona Alzira estava no trabalho quando soube que o marido, vigia de banco, foi assassinado pelos bandidos. O jornal de 18 anos atrás traz a manchete: assalto a banco deixa 2 mortos em Taperoá. Ele estava na porta, né, e pegaram ele como refém, e eu não sei como foi, o porquê. Foi um tiro? Foi. Foi um tiro? Tiro na cabeça. Como é que foi para a senhora quando ficou sabendo disso? A senhora estava em casa, trabalhando? Como é que... Eu estava em casa. O marido de Dona Alzira trabalhava como vigilante de banco. Ele foi baleado na cabeça durante um assalto. José chegou a ser socorrido, mas precisou de transferência do hospital da cidade porque estava gravemente ferido. Naquele dia, não havia ambulância e ele teve de ser levado em cima de um caminhão. No dia mesmo não teve assistência nenhuma, né? Chegou na clínica, saí daqui em cima de um caminhão, porque um amigo dele, que era muito amigo dele, pegou esse caminhão, botou 2 colchões em cima e tiraram para Campina. Que eu acho assim, se fosse um socorro mais rápido, ele tinha sobrevivido. Natanael, filho do vigia, lembra bem o que aconteceu com o pai. Pelo que eu vi, ele não estava consciente, estava de olhos fechados. Mas a pessoa que estava com ele falou que ele foi apertando a mão durante o caminho e tudo mais. Apesar dos esforços, o vigia não resistiu. O tempo passa, o trauma não acaba. E a revolta fica. Sempre é assim, a gente nunca esquece, é um filme que passa direto na cabeça da gente, né? A sensação é que não existe justiça. Não funciona. Pega uma quadrilha, aí faz aquela mídia toda, mas por trás daquela quadrilha ela continua. Ali foi só os membros da quadrilha que foram desativados, né? Mas a quadrilha continua. A afirmação de Natanael é comprovada pela história recente do Novo Cangaço. Mesmo após mortes e prisões, os ataques ainda acontecem. E cenas como esta continuam a ser comuns. Na pequena cidade de Viçosa, no Ceará, a câmera de monitoramento da viatura policial registra um momento em que os policiais atendem um chamado de assalto a banco. Ao se aproximar da agência, eles são atingidos por dezenas de tiros. 2 deles pulam do carro. Repare que neste momento, um disparo atinge o encosto do banco onde estava um policial. Depois de alguns minutos, o motorista também consegue sair da viatura. Nenhum dos 3 fica ferido. Os criminosos também entram em pânico. Nesta outra escuta telefônica exclusiva, um assaltante fala com a mulher dele, no momento em que está cercado pela polícia. Mas o que se ouve mesmo é o som dos tiros. Em Natal, estamos preso ou morto.
manda avisar para um advogado para localizamento aqui, viu? Sem saída não. Vamos entregar, não tem jeito não. A mulher do ladrão fica desesperada com a situação. Vamos entregar! A ligação cai. Os assaltantes são presos. Este homem é Wagner Regis de Lima. Entre os comparsas é conhecido como Boy Regi. Ele está preso em Caicó, no Rio Grande do Norte, acusado de integrar uma quadrilha de assaltantes de banco que atua no sertão. O repórter Record Investigação conseguiu uma entrevista exclusiva com o Boy Regi. Este é Regis Wagner de Lima, acusado de ser um dos cangaceiros do século XXI. Conseguimos uma entrevista exclusiva com ele, dentro da penitenciária. Você conhecia a vítima? Qual crime você realmente cometeu? A polícia chegou a apontar você como um integrante da quadrilha do Valdetário. E uma parte da condenação se deve a isso. Isso é verdade? Você conhecia o Valdetário? Tinha envolvimento com a quadrilha dele? Atrás destes muros e destes portões estão alguns dos homens apontados pela investigação da polícia como integrantes da quadrilha conhecida como o Novo Cangaço. Eles estão detidos aqui, mas ainda não foram julgados. Estão aguardando ou a absolvição ou a condenação. Com exclusividade, um deles decidiu falar pela primeira vez sobre o assunto. A polícia chegou a apontar você como um integrante da quadrilha do Valdetário. E uma parte da condenação se deve a isso. Isso é verdade? Você conhecia o Valdetário? Tinha envolvimento com a quadrilha dele? Não, conhecer a gente conhecia, eu sou natural de Caraúba, assim. O Valdetário, ele, quando saiu de Caraúba, eu tenho 33 anos, entendeu? E nesse período aí eu nunca mantive nenhum contato com ele, não. Via falar, né? Porque Caraúba é uma cidade pequena. Regis Lima, o Boy Regi, nega todas as acusações. Hoje em dia eu sou acusado de um crime lá que eu não fiz. Qual crime você não fez? É homicídio. É homicídio. Esse homicídio que acusam você não fez? Eu não fiz, não tem nada a ver com isso. Se encontrava no Tocantins. Ele morava no Tocantins quando foi preso em setembro de 2013. Estas imagens foram gravadas no dia em que chegou à penitenciária. Lá você tinha uma vida sossegada? Sossegada, tranquilo, trabalhando e bastante amizade que eu fiz lá com sim, pessoas boas, entendeu? Você alega ser perseguido. Ser perseguido. Pelo quê? Por que a polícia perseguiria você? É o seguinte, é uma longa história, porque Caraúba teve umas partes de crime lá, entendeu? E eu era uma pessoa que eles me apontavam, entendeu? Se fulano matava, eles diziam que foi eu que mandei, entendeu? Coisa que não tem nada a ver com isso. A seguir, Regis Wagner de Lima, Boy Regi, acusado de ser um dos assaltantes mais ousados do Novo Cangaço, ele cai em contradição. Eu achava desse pessoal aí, eu admirava eles. Se admirava por quê? Em instantes, no Repórter Record Investigação.